Qual é a hora de mudar o caminho e traçar novas metas? Quais são as coisas que você quer deixar ir e quais são as coisas que você quer que existam na sua vida? Quais são as dores que às vezes te impedem de ir além da sua zona de conforto? Hoje no Globo Repórter. Não, brincadeira, gente. Essas são algumas perguntas que teremos resposta ao fim desse episódio. Olá! Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre qual é a hora de traçar um novo caminho e começar em busca de novas metas. Bom, é um assunto tanto quanto peculiar, não é verdade? Porque assim, eu sinto que existem vários caminhos para a gente seguir e as decisões que a gente toma fazem com que a gente vá para caminhos muito diversos e são escolhas muito necessárias e às vezes não escolher pode ser um pouco melhor do que escolher, no sentido da zona de conforto, sabe? Às vezes as pessoas costumam ficar no lugar que elas estão porque a dor é conhecida, mas isso vai te levar a que lugar? A mais do mesmo, né? E se você quer traçar um novo caminho para sua vida, você tem que ir em busca de realizar as metas que vão te fazer chegar nesse caminho. E é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, como traçar essas novas metas e também como saber qual que é a hora desse novo caminho. Porque, como eu falei, tem vários caminhos para seguir e são decisões importantes e que a gente tem que fazer alguma hora na nossa vida. Eu acredito que é importante a gente se colocar nesse lugar da nossa própria vida para a gente se responsabilizar e também não só a questão da responsabilidade de escolher a vida que você quer viver. Para isso você precisa saber como que é viver essa vida e o que fazer para ter essa vida. A primeira questão importante que eu vejo é que você precisa entender quem você é. É algo que eu venho mantrando muito, venho trazendo muito isso através de todo o meu podcast, de todo o meu canal, de quem eu sou realmente, para entender quem que eu sou e como eu quero viver. Eu acho que isso é muito revelador, é muito importante que a gente entenda. E eu vou repetir isso várias vezes, já falei em vários episódios, e continuo falando, o autoconhecimento é muito importante para a gente entender como a gente quer viver a nossa vida. E isso leva tempo, né? E não é assim de uma hora para outra que você consegue isso, mas eu acredito que a longo prazo, cada vez quando você se cuida, você realmente vai para os caminhos que te encontram, sabe? Você vai para aquela aula que você precisava ir, você faz aquele curso que você precisava fazer, você toma aquela atitude, você, sabe, você vai além. Eu acho que isso é um indicador do caminho que você tem que seguir. E como saber se você está no caminho certo ou se o caminho que você está seguindo é o seu caminho, sabe? É aquilo que você deveria focar agora. A resposta é que você tem que seguir a sua empolgação, você tem que seguir aquilo que realmente faz sentido com a sua alma. E como saber? Autoconhecimento, blá 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 blá. Já falei pra vocês, eu vou trazer mais coisas na prática, eu vou conversar mais com vocês sobre isso, sobre o autoconhecimento, que eu acho que é um abre portas para muitas coisas na vida, mas a resposta é siga a sua empolgação, siga aquilo que realmente você gostaria de viver no seu dia a dia. Entende que como você vai viver o seu dia, a sua vida, como você é pra você e pro mundo, é mais baseado naquilo que você deseja fazer nas suas 24 horas, entende? Nos seus dias. E não só nas 24 horas. Uma construção a longo prazo da sua autoimagem. E não representar pelo resultado da sua representação, mas representar pelo aquilo que é de essência, que é a sua essência. Por isso que eu falei empolgação. E eu acho que é esse o caminho. E como saber se você está no caminho certo? Você está se sentindo empolgado fazendo o que você está fazendo, criando o que você está criando, estando lá atendendo pacientes, atendendo animais, vendo plantas? Eu não sei. Mas o que eu sei é que você tem que estar feliz fazendo o que você está fazendo. E eu sei que é clichê ficar querendo romantizar tudo e achar que tudo não tem o lado difícil, digamos, o lado desafiador, o lado que incomoda, as dores. E nós somos seres humanos, nós somos muito complexos. Mas a questão não é a nossa complexidade em si, é como a gente lida com essa complexidade. Perceba, quando você é mais feliz, quando você se sente mais você, tanto em companhias, quanto lugares, quanto aquilo que você faz no seu dia a dia. Se você se sente bem, por exemplo, se alimentando bem, se alimente bem. Se você se sente bem falando em público, fale em público. Se você se sente bem, sei lá, aprendendo uma nova língua, vá aprender essa nova língua. De repente você sentiu que você quer conhecer o mundo, vai conhecer o mundo. Eu não sei, gente.
Entende que tem várias vertentes de como uma vida pode ser vivida, não tem um certo e um errado. O que eu vejo é a gente entender se a gente está se satisfazendo no nosso dia a dia. Porque é importante construir a longo prazo, é importante. Tanto é que eu falei, né? É algo que você vai criando uma construção e aquilo vai se tornando uma representação muito real de você, porque é algo de vários anos, uma vida, entende? Só que, para além disso, é importante você se satisfazer no seu dia a dia. Então, o que que você faz que você sente você, sabe? E eu falo nos pequenos detalhes da vida, gente. Eu me visto como eu me visto porque eu gosto de me vestir assim porque eu me sinto eu mesma, por exemplo. E não só nisso, em várias coisas na minha vida. Eu ando do jeito que eu ando, eu falo do jeito que eu falo, eu sou do jeito que eu sou porque sou eu. E porque eu gosto de ser eu. E assim, hoje em dia tá muito pautado essa coisa do ser autêntica, de que isso é o novo cool, sei lá. Enfim, gente, eu não tô em moda nenhuma. Eu tô seguindo o meu despertar espiritual. Eu acho que isso é, assim, muito importante. A gente seguir aquilo que o nosso caminho de alma chama pra gente ser. E a gente nasceu pra ser luz, pra ser amor, gente, pra ser paz, sabe? Pra viver feliz. E pra isso a gente precisa fazer coisas que a gente se sinta bem no nosso dia a dia. Esse é o caminho. Primeiro, seguir a nossa empolgação, se sentir satisfeito e entender que esse caminho certo, né, digamos, saber se estar no caminho certo ou como construir esse caminho certo. Eu acho que é também perceber se você tá evoluindo como pessoa, porque a nossa evolução é a coisa mais importante aqui no planeta Terra. E a gente precisa entender que isso faz total diferença pra gente entender se a gente tá no caminho certo. Então, se você tá tratando as outras pessoas bem, tá fazendo algo de benéfico pro mundo, tá servindo o mundo, né, porque cada um tem o seu serviço, isso é tudo muito relevante para nossa vida aqui na Terra e você tá fazendo o certo. A gente sabe quando a gente tá no caminho certo e quando a gente não, no sentido mundano da coisa, sabe? A gente tá se deixando distrair por pessoas, fofocas, coisas nada a ver, ou a gente tá edificando, a gente tá procurando a evolução nas pessoas, nos livros, nas coisas que a gente vê. Isso é um contraste muito grande pra gente entender se a gente tá no caminho certo. E não só isso, sabe? Não só em questão de moral e ética. Eu digo também, como mencionei, da nossa própria essência, do essencialismo da vida. O que que realmente te preenche? Porque a gente não precisa de muitas coisas assim na vida, sabe? Eu sei que é importante a gente sempre buscar a evolução, né, e estar preparado para a gente poder ter uma autoimagem que nos beneficie. A gente precisa de muito trabalho, muita determinação, sabe? E a determinação, ela vem através de coisas muito sagradas que são mais sérias. Mas eu já mencionei isso aqui, que é a necessidade da gente ir além da nossa zona de conforto para poder evoluir e realmente estar no caminho, digamos, certo na vida. Eu sei que não tem caminho certo e errado, como eu falei, cada um vai viver de um jeito. É importante a gente só escolher o jeito que a gente quer viver, porque isso sim é importante a gente seguir, sabe? A gente precisa seguir o nosso plano. Ponto número 2. Nem sei se é ponto número 2, mas ponto número 2. Eu vejo que nesse momento da minha vida eu ando tendo mais conversas sobre negócio, sobre planejamento de vida a longo prazo. E eu vejo que é necessário um plano, tá? Então, assim, se você tá vendo que é hora de mudar o caminho, escolha o seu caminho. Uma coisa que eu venho entendendo na minha vida é que é necessário escolher o seu caminho e tomar as consequências desse caminho, porque eu não digo que não vai ter consequências, só que arque com as consequências do seu caminho. Se seu caminho é esse e você quer aquilo, vá. Mas saiba que você tem as consequências desse caminho. E assim, não se arrependa, sabe? Não fique tendendo mais pro medo da vida, entende? A gente precisa escolher o que a gente quer viver e viver aquilo que a gente quer viver com confiança, com fé, com prática daquilo que a gente tá vivendo. Porque isso é sensacional. Isso que vai fazer diferença naquela fase que parece que a gente tá forçando algo. Mas não é que a gente tá forçando algo, é que a gente tá criando o hábito de sermos essa pessoa. Não só externamente, como também internamente. E eu sou a prova viva de que isso é possível. Cada dia mais, eu me coloco numa posição que me mostra que eu estou evoluindo. E eu não falo só em questão do externo, mas com certeza do interno. E isso que eu quero dizer que é o caminho certo, entende? Por isso, sigam um plano. Sigam um plano daquilo que vocês querem realizar. E eu vejo que é isso que eu gostaria de trazer pra vocês. O que vocês querem experienciar na vida de vocês, sabe? Se vocês sentem que é pra vocês irem pra um caminho A ou ir pra um caminho B, vocês precisam seguir isso. Mas seguir isso mesmo à risca, com fé, com intenção. E procurando acreditar fielmente
mente que aquilo que você quer, aquilo que você é, faz parte de você, entende? Já é seu, já faz parte de você, já está com você, porque a gente não precisa vibrar na escassez, a gente é abundante, a gente tem as coisas aqui e a gente atrai cada vez mais quanto mais a gente é. Dá pra ir com calma, sabe? Construa a sua história sem pressa, mas sem pausa. Como eu falei, você vai perceber a hora que é a hora de mudar o caminho. E você percebe, tipo, tá fazendo sentido comigo? Tá fazendo sentido com aquilo que eu quero pra agora? Não se deixe levar pelo externo, não se deixe levar por coisas que não é você, sua essência. O que que te faz feliz, de verdade? O que que você faria de graça? É esse nível de consciência que a gente tem que estar desperto pra poder viver bem, sem ficar com medo, com ansiedade, com frustrações, com achar que a vida não tem um motivo maior, empacados, sem vida, até quase que depressivos, entende? É importante mais a gente vibrar nessa esperança de que novos caminhos se abrem e que nós podemos abrir esses caminhos novos. Que a gente pode ir além cada vez mais e isso é muito incrível, motivador e é isso que eu vejo que me ajuda a ir além. E pra mim isso revela como a gente consegue entender qual é a hora da gente mudar as rotas e traçar novas metas. E agora eu vou falar para vocês como fazer isso. Bom, na prática, é seguir o plano que você escolher para você, seja na área profissional, seja na área física, seja na área mental, relacionamentos. Existem vários setores que a gente pode evoluir, você pode escolher, eu diria de 2 a 3 no máximo, tá? Não coloquem tantos setores para vocês, porque eu acho que são 3 meses do ano e a gente tem que focar no que é prioridade pra gente no momento e a gente tem uma vida inteira pra gente melhorar tudo. Então, assim, vamos com calma, até porque isso é ter mais eficiência, um foco, sabe? É importante a gente ter focos na vida, principalmente momentos como esse, que é o crescimento de uma coisa muito algo da sua identidade, muitas das vezes, quando a gente faz mudanças assim, mudanças de caminho, né? Eu falo por mim, porque eu já mudei de profissão, eu já mudei, nossa, eu já mudei muita coisa, gente. Mudei de cidade, mudei de círculo de amizade, eu mudei tudo na minha vida. E eu posso dizer pra vocês que eu cada vez mais mudo pro melhor, porque eu vejo o que é melhor pra minha vida naquele momento e eu faço o que é necessário para que eu consiga isso. E por mais que eu caia na vida, porque eu vejo que muitas pessoas relatam mais esse lado do desenvolvimento pessoal com produtividade, a pessoa ser uma máquina. Eu não sou uma máquina, eu consigo aceitar também as partes sombras de mim, as coisas que eu preciso lidar. Sou uma pessoa muito complexa emocionalmente e profunda ao mesmo tempo, então eu acho que isso, complexa e profunda, seria, na verdade, sinônimos, assim, complementares, digamos, porque na verdade eu vejo isso como algo bom, não vejo isso como algo ruim. E o que eu quero dizer com tudo isso é que eu consigo ver a minha evolução hoje em dia, sabe? Eu consigo perceber que eu fui avançando. Isso só foi possível porque eu consegui seguir os planos que eu desejei pra mim, muitas das vezes. Como eu disse, eu sou ser humana e já falei, mas eu sinto que estou cada vez mais avançando para uma melhoria de mim mesma. E eu vejo que isso também exigiu que eu traçasse novas metas, que eu mudasse de caminho várias vezes ao longo da minha vida. E se eu tivesse medo, eu não estaria aqui agora. Então, tire o medo da jogada e comece a praticar o plano que você deseja na sua vida. E saiba que você é merecedor de todas as coisas boas são pra você, são nitidamente pra você, porque se não fossem, você nem pensaria em ter aquilo, entende? Quando a gente pensa nas coisas, é porque aquilo já existe no campo da nossa imaginação. E imaginar alguma coisa é só uma questão de tempo e espaço para que ela exista na sua realidade, porque você precisa criar ela dentro da sua realidade. E isso é possível baseado em ações, pensamentos, sentimentos também. Nossa, pra mim, ler os livros e meditar com o Dr. Joe Dispenza, ele é uma pessoa que mudou um pouco a minha vida, assim, várias pessoas mudaram a minha vida e ele mudou um pouco bastante, assim, porque eu vejo que os ensinamentos dele é muito bom pra que realmente a gente mude de realidade. E quando eu falo isso, não é uma coisa mística, é uma coisa científica. Tem sim um misticismo, no sentido assim, não é pra qualquer pessoa, tá? São pra pessoas mais despertas, espiritualmente falando, mas muda vidas. Muda vidas a gente entender que nós somos criadores da nossa própria realidade. E isso é o que deveria ser primordial pra gente. Então, pra concluir sobre quando mudar o caminho, eu acredito que você vai saber como, através dessa empolgação, dessa satisfação, desse querer também. A gente sabe no fundo o que a gente quer na vida. A gente sabe detalhes muito específicos sobre nós mesmos, ainda mais se a gente desenvolve
isso, né? No autoconhecimento, na exploração do amor próprio, da nossa própria vida, dentro do nosso mundo. Então, assim, eu vejo que você vai saber a hora que é pra mudar o caminho. E a partir desse momento vem o nascimento das novas metas. E provavelmente vocês devem estar se perguntando quando você vai falar, né? Porque você tá só falando aí como. Eu vou ensinar agora como traçar novas metas. Basicamente, em primeiro lugar, você tem áreas da vida. Então, como eu falei, você vai ter que escolher pelo menos 2, 3 áreas no máximo para focar agora nesses 3 meses do ano. E se eu fosse vocês ainda, eu focaria uma meta por área para que você consiga realmente evoluir naquilo e se tornar um hábito antes de chegar no ano que vem, né? Ou enfim, porque meta tem um prazo final, tá, gente? Quando eu falo do desenvolvimento pessoal, eu sei que é pra vida inteira que a gente tem que fazer o desenvolvimento pessoal, mas eu sinto que pra metas, pra gente realizar metas e conseguir essas metas, tem que ter um prazo final pra que a gente se motive e faça aquilo por um determinado tempo, tá? Pode se tornar um hábito pra você, mas eu sinto que metas têm que ter um prazo final. E é importante traçar essas metas, principalmente quando a gente muda o caminho, porque a gente precisa desse incentivo, entende? Da gente conseguir formar a nossa nova identidade, ou melhor, ter esses novos hábitos, essas novas metas como prioridade na nossa vida. Porque a gente não vai estar habituado naturalmente, então a gente vai ter que se esforçar no começo, gente. É natural, tá? Então, parem de, ai não, porque eu tenho que fingir, aí meu Deus, eu não consigo. Ai, eu faço um dia, depois paro. Você tem que se determinar aquilo, entende, gente? Porque senão, com certeza, é mais fácil você se distrair ou é mais fácil você não seguir algo que não faz parte de quem você é naturalmente. Só que só vai ser naturalmente se você fizer. Segue o plano, gente, segue o plano. Segue o plano que é sucesso. As metas em si, né, tipo, é claro, eu tô ensinando como você vai traçar elas de acordo com as áreas da sua vida, basicamente, meio que empurrando pra vocês, olha, áreas da vida, vai pesquisar, vai entender o que que você quer ver florescer na sua vida. É sua área profissional? É seus relacionamentos? É a sua saúde? Eu não sei, mas você sabe e você pode sim focar nas áreas que mais você quer ver mudança a curto prazo, digamos, né? Porque essas metas eu diria pra você fazer nesses 3 meses agora do ano, no final do ano ou no começo do ano agora, de 2026. Eu acho que, como eu falei, tem que ter uma meta com prazo final. E por isso que eu tô falando em questão de datas, porque vocês vão ouvir esse episódio quinta-feira, mas se você estiver ouvindo em outro momento, eu acho que é um momento perfeito pra você mudar o seu caminho e traçar novas metas. Porque se você clicou nesse episódio, gente, provavelmente já é uma dica que tá na hora de você mudar o seu caminho. Ou tá na hora de você saber se você tá no caminho certo ou não. E de melhorar suas metas, sabe, gente? Eu acho que é importante a gente sempre estar motivado a ter metas. Não importa se é outubro, se é janeiro, se é fevereiro, se é abril, se é maio. Não me interessa, entende? É importante a gente focar naquilo que a gente deseja ver crescer na nossa vida, porque isso traz uma motivação a mais pra gente fazer as coisas. Nós somos melhores por conta que a gente foca em nós mesmos, nas nossas metas, na nossa transformação. Mas de fato, o como você vai traçar essas metas, como eu falei, vai ser de acordo com aquilo que você quer pra você, mas basicamente escolha uma meta principal, no máximo 2 metas pra cada área da sua vida e comece a focar e fazer praticamente todos os dias, não sei quanto tempo, ou quase sempre na sua rotina, porque é importante a gente colocar isso como prioridade na nossa vida, naquele momento, como meta. E seria isso a minha visão de meta para vocês, para que vocês coloquem isso, como traçar essas metas na sua vida, para que você não fique perdido, você tenha um plano e que você consiga decidir se esse é o seu caminho ou se é um novo caminho, você traçar novas metas, ou se você só quer traçar melhores metas para você estar mais firme no seu caminho, tá aí um ótimo caminho para você conseguir traçar essas novas metas. E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, já se inscreve no canal, também deixa o seu like aqui no YouTube e também já segue o podcast Dona de Si lá no Spotify ou na plataforma de streamer que você está ouvindo. Também avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. E também te convido a conhecer as minhas redes sociais. Tô no Instagram, @TaibrandR, tô no TikTok, @TaibrandRR. Também tô nos meus 2 canais, o Dona de Si, @Dona de Si Podcast, que é o meu podcast. Também tô no meu canal Tainan Brandão, que é o meu canal de vlogs e rotina. E essas são as minhas redes sociais que eu estou atualmente, na verdade, agora mais focadamente no YouTube, tá? Tanto o canal Dona de Si, @Dona de Si Podcast, também no canal de vlogs e também no Dona de Si no Spotify ou em qualquer plataforma de streamer que você esteja ouvindo. Já aproveita e ativa as notificações do Dona de Si para você receber todas as quintas-feiras episódios novos para você. E se você clicar aqui no Spotify, o sininho vai ficar verde. Então é só você clicar que você vai ver. E aí você não vai perder nenhum episódio
episódio de todas as quintas-feiras, eu aqui conversando com vocês. E além disso, eu peço que você compartilhe esse episódio para alguém que mereça receber essa mensagem sobre como a gente pode traçar novas metas e também como a gente descobre qual é o nosso caminho, ou melhor, se a gente está no caminho certo, se é o momento de mudar de caminho, como a gente pode ir avançando no nosso próprio caminho. Além disso, é muito importante que você compartilhe para que o pod chegue em mais e mais pessoas, para que também alcance as paradas aqui do Spotify Brasil, que é um grande desejo e sonho meu que vai se realizar um dia. Então, por favor, não esquece de dar 5 estrelas e de compartilhar, tá bom? Agora, para os divos e divas que ficam até o final, vamos pro ponto baixo, ponto alto da minha semana? Eu já vou chegar falando do meu ponto baixo, porque, assim, realmente eu tenho uma reclamação a mais. Eu não sei se todas as pessoas são assim, provavelmente não. Então, assim, palmas pra você, que você não é como eu. Porque eu só consigo viver bem. Não, brincadeira, assim, mas assim, eu consigo viver melhor quando tá sol. Quando tá sol, quando não tá um tempo nublado, assim, chuvoso. Esses dias choveram super aqui na minha cidade e eu, assim, minha produtividade vai a zero. Não, brincadeira, a zero não. Porque realmente eu fico assim, não querendo existir quando tá chuvoso, sabe? Nossa, ontem tava uma chuva mesmo, muito forte, muito vento. Ai, tem gente que gosta, mas eu fico pensando assim, como? Como que vocês gostam? Eu realmente não entendo. Eu não vou entender, eu acho. Mas enfim, né? Essa é a minha reclamação, porque eu não tenho mais o que reclamar, mas realmente isso é um fator decisório para o meu dia. Muitas vezes eu tenho que me esforçar mais para ser feliz em dias assim, sabe? Então, assim, ai, melhore tempo, melhore. Já o meu ponto alto da semana, gente, eu tô muito feliz com essa semana porque eu vou fazer várias coisas legais. Uma delas é fazer os meus cílios. Sim, eu nunca fiz extensão de cílios. E, eu resolvi fazer. Na verdade, eu fui chamada como modelo para fazer, porque eu vou fazer marrom, não vou fazer preto. Então, assim, tô super animada. Vou fazer amanhã. E também tem as minhas unhas novas, né? Que eu vou fazer hoje mesmo. E também essa semana eu vou viajar. Então, assim, eu amo semanas que eu viajo. Tem momentos, assim, que eu prefiro ficar em casa, mas quando eu sei que eu vou viajar, não sei, me dá um ânimo. Parece que vai acontecer alguma coisa que vai modificar minha cabeça, que eu vou voltar melhor, sabe? Renovada. Muitas vezes a gente precisa sair do óbvio, sair daquele lugar que a gente tá, muitas das vezes. Às vezes só assim também, né? Talvez isso seja parte de traçar um novo caminho, sabe? Sair de um lugar, ir pra outro e perceber como sua vida realmente tá quando a gente sai daquele lugar que a gente tá acostumado. Isso serve pra você também como dica. Sei lá, viaje, vai fazer alguma coisa diferente do comum pra perceber realmente se aquilo pertence a você, se você quer seguir realmente esse caminho. Seria um extra aí pra você que tá ouvindo até agora. E com certeza esses são os meus pontos, vários pontos altos da semana. E inclusive tô indo fazer minha unha já já. Então agora eu me despeço de vocês. Falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?